Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para uma aula da Escola Bíblica da Igreja Batista Vale do Pitimbu. Nós estamos fazendo o estudo do Evangelho de Mateus e hoje nós vamos nos deter no capítulo 16 de Mateus. Mateus capítulo 16, abra aí sua Bíblia para nos acompanhar, são apenas 28 versículos. Vamos esperar um minutinho para que você possa fazer a leitura do capítulo e em seguida nós começamos nossa aula. Ok? Você já pôde fazer a leitura do capítulo 16, espero que você tenha acompanhado a aula do capítulo 15 e como vocês acompanharam nos últimos versículos, né, daquele capítulo, houve a segunda multiplicação de pães e peixes. E após essa segunda multiplicação de pães e peixes, né, então Jesus é abordado pelos fariseus e saduceus. Neste capítulo 16, nós vamos ver que há alguns assuntos aqui que a gente precisa pontuar, mas na verdade eles se tornam um diálogo só entre Jesus e seus apóstolos, né? E esse diálogo vai levar ao compromisso do discípulo de Jesus. Quando eu digo aqui discípulo, eu não estou me referindo apenas aos apóstolos, mas qualquer pessoa que resolve seguir Jesus. Então, do versículo 1 ao versículo 4 diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Ora, meus irmãos e amigos, ele vem de um milagre, de uma multiplicação de pães e peixes, onde comeram 4.000 homens, né? Além de mulheres e crianças, como diz no versículo 38 do capítulo anterior. Então, se ele acabou de realizar esse milagre e tantos outros que a gente já vem acompanhando ao longo desse evangelho, né? Como é que se aproximam dele os fariseus e os saduceus e pedem ainda um sinal? Isso é uma confissão de incredulidade e também de falta de discernimento, falta de comunhão com o Espírito Santo, porque tudo estava ali à sua frente para que eles pudessem perceber os sinais e não perceberam que aquele era o Filho de Deus, né? Então, houve sinais de curas, houve sinais de expulsão de demônios, houve sinais de multiplicação de comida, e mesmo assim, saduceus e fariseus pedem a Jesus um sinal. Mas é importante a gente destacar o que o versículo 1 diz, quando fala, aproximaram-se dele tentando-o. Então aqui a gente percebe claramente que Jesus estava sendo tentado mais uma vez. E a gente pensa, às vezes, cai no erro de pensar que Jesus foi tentado apenas aquele tempo que ele passou no deserto. Mas isso não aconteceu. Aconteceu ao longo de todo o seu ministério público aqui, até mesmo no momento da sua morte. Muitos gritavam ali da cruz: se tu és o Filho de Deus, desce daí, né? Então ele foi tentado até o último momento. Satanás em nenhum momento se acomodou tentando dissuadir Jesus do propósito de morrer pela humanidade. Então, veja bem, ele usou aquelas pessoas mais improváveis para a época, que eram os fariseus e os saduceus. Particularmente os fariseus, né? Eles eram vistos como alguém super religioso, no sentido de ser alguém muito próximo de Deus. Hoje nós sabemos que a palavra religioso não leva a essa ideia de que está próximo em comunhão com Deus, e sim leva a ideia de que é alguém que cumpre rituais e cumpre ritos e rituais
e procura com esses ritos e rituais estar levando uma vida que aparentemente tem a ideia de uma vida santa. O que é uma vida santa? É uma vida vivida sob o domínio e o controle do Espírito Santo. Isso não quer dizer ritos e rituais. O que eu quero dizer com isso? Vamos traduzir. Não adianta ir à igreja todos os domingos, não adianta pegar a Bíblia todos os dias e ler um versículo e fechar a Bíblia. Não adianta orar nas horas certas da refeição como um ritual, se isso não vier do seu coração. Até para ler a Bíblia, meus irmãos, a gente tem que fazer isso de uma maneira que esteja pronto a ouvir a voz de Deus. Ouvir só para cumprir ler a Bíblia, só para cumprir a obrigação de ler, para dizer eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu faço caridade. Todas essas atitudes não traduzem uma vida santa. Essas atitudes só são reflexos de uma vida santa se elas vierem do seu coração com a intenção de adorar e glorificar a Deus. Então, os fariseus cumpriam todos aqueles pequenos detalhes e as minúcias da lei, né, que os judeus mesmos estabeleceram, além daquilo que Moisés já tinha colocado, né, lá no deserto. A gente sabe que os fariseus acrescentaram muitos outros detalhes para se cumprir a lei. Então, além disso, eles cumprirem tudo isso, eles queriam passar a ideia, uma imagem, vender a imagem de que eles eram superiores, mais espirituais, mais santos do que as outras pessoas. E os saduceus acompanhavam, embora eles tivessem divergências de opiniões entre eles. Havia vários grupos religiosos dentro do judaísmo. Um deles era os saduceus, outros fariseus, e havia outros e outros grupos. Mas, no geral, a ideia era passar que eles eram alguém que conhecia muito as Escrituras, que conhecia muito a lei e os profetas e que cumpriam isso e por isso podiam apontar o dedo para fulano, beltrano, um cidadão comum e dizer: você não está obedecendo a Deus. Então, é incrível que Deus seja às vezes traduzido pelo comportamento de alguém, um comportamento que às vezes é automático. Então é interessante a gente perceber, né, que dadas essas explicações sobre o comportamento religioso e um comportamento de um discípulo, que é o que a gente vai ver no final do capítulo, a gente percebe que muitas vezes Satanás está infiltrado nesse meio religioso, né? Justamente as tentações vêm de onde a gente menos espera, né? Porque era mais provável a gente perceber que Satanás acompanhasse os marginalizados, os gentios, aqueles que não criam em Deus, aqueles que mexiam com outras religiões ocultas e deuses pagãos. Mas aqui a gente vê do meio mais, entre aspas, santo, né, do judaísmo, via tentação para Jesus, pedindo um sinal do céu. E não é diferente do que o próprio Satanás já tinha falado para Jesus no deserto. Ele disse: você pode pedir para essas pedras se tornarem pães, né? O que ele estava propondo para Jesus? Mostrar o seu poder, né? Transforme essas pedras em pães e coma. Em um dado momento ele disse: porque até os anjos darão ordens dos céus, tentando insuflar o ego de Jesus Cristo, sendo que Jesus Cristo não se deixou levar por essa tentação. Não era agora, nesse momento aqui, que ele ia se deixar levar pela mesma tentação de mostrar o seu poder. Então Jesus responde inteligentemente, né? Ele diz assim: olha, vocês compreendem os sinais dos céus, do tempo, do clima, olhando uma nuvem que vai passar, observando as mudanças de temperatura, se vai chover, se não vai. Como é que agora vocês me pedem um sinal dos céus? Nenhum sinal será dado além do sinal de Jonas. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe e depois foi jogado na praia em Nínive. Uma forma de mostrar que morreu e ressuscitou ao 3º dia, né?
Assim como Jesus ficaria 3 dias morto e ressuscitaria ao 3º dia. E também o que já estava sendo feito no ministério público dele. Aquilo já era suficiente para que alguém percebesse que se tratava do Filho de Deus. E algumas pessoas perceberam, a gente já falou sobre isso aqui, né? Inclusive Nicodemos foi um dos fariseus que foi procurá-lo à noite e procurou saber mais a respeito de Jesus, né? E aí ele recebeu aquela resposta que é necessário nascer de novo. Então não tem nada a ver com uma prática automática da religião, mas uma mudança interna, um novo nascimento. Ok? Passando dessa questão, nós vamos ver aqui do versículo 5 a 12, né? O que Jesus vai falar a respeito dessa questão dos fariseus, após ter dado essa resposta. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. O outro lado do mar da Galileia, né? E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes falava sobre pão, mas que se acautelassem do fermento de pães, da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, eles perceberam quando Jesus explicava, Jesus acabou de dar a resposta a eles, saduceus, fariseus, e atravessando o mar, né, para o outro lado, ele fez um comentário: olha, vocês tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí, por um momento, os discípulos tiveram dúvida de que se tratava esse comentário, porque eles estavam sem alimento. Jesus precisou lembrá-los: olha, eu não estou falando disso, vocês não viram a multiplicação dos pães? Eu não estou falando de comida, eu estou falando do fermento dos fariseus e dos saduceus. E o que é o fermento dos fariseus e dos saduceus, minha gente? É simplesmente a doutrina que se infiltra no verdadeiro evangelho. Então, para os saduceus e fariseus, e para muitas pessoas ainda hoje, atualmente, é necessário outras coisas além de crer no sacrifício de Jesus, além da graça salvadora de Jesus. Então, pessoas impõem, muitas vezes, um comportamento, as pessoas querem impor um estilo de vida, as pessoas querem impor pré-requisitos para a salvação, quando Jesus está falando: isso é fermento, isso está sendo acrescentado, isso é uma doutrina que não vem de mim, porque o Evangelho é simples, o Evangelho é a graça de Jesus, o Evangelho é Jesus morrendo por nós, em nosso lugar, para nos dar vida e vida em abundância. Como ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, é necessário que a gente preste atenção em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos, em tudo aquilo que tenta acrescentar ao ato de fé mais alguma coisa para que você tenha a vida eterna. A vida eterna vem pela fé, né? Então, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não está dito aí: para todo aquele que nele crê e faça isso. Não tem esse adendo. Apenas crê, né, e tenha a vida eterna. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, a única coisa que é necessário ao homem é crer que Jesus é o Filho de Deus e que em Jesus há vida em abundância. Então, as outras coisas que são acrescentadas pelas religiões, e mais uma vez eu coloco essa palavra entre aspas, são fermento, né, que tentam colocar na doutrina do Evangelho puro. Passando desse ponto aqui, né, que eles conseguiram entender que a doutrina que os fariseus tentavam impor era fermento, Jesus foi para os lados da Cesareia. E ali a gente vai ver uma questão bem importante, um momento, vamos dizer, de bipolaridade de Pedro, né? Porque em um dado momento Pedro vai confessar a Jesus e logo em seguida vai ser usado por Satanás. Nós vamos ler de 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Olha, ele já tinha acabado de falar com os fariseus e também tinha acabado de falar com os próprios discípulos. Então, ele agora quis, né, uma resposta sobre os ensinamentos. 14. E ele perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Interessante aqui, né, essa questão. Depois de ele ter explicado aí algumas coisas para os discípulos, depois da metade da caminhada ministerial dele, vamos dizer assim, ele faz uma pergunta: o que estão dizendo a meu respeito? E os discípulos falam: olha, tem gente que diz que você é Elias, tem gente que diz que você é João Batista. Veja bem, como João Batista poderia ser Jesus, se João Batista é contemporâneo de Jesus, né? E João Batista foi morto, né? Outros dizem que é algum dos profetas. Mas ele perguntou: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Imediatamente, na impulsividade de Pedro e usado pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então aqui a gente percebe que Pedro foi usado pelo Espírito Santo. É tanto que Jesus mesmo diz: você é bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas, né? Porque não foi a carne nem o sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele não disse outra coisa a não ser: você foi usado pelo Espírito Santo para revelar a todos aqui quem eu realmente sou. E quem ele é? Pedro tinha dito: tu és o Cristo. Cristo quer dizer o Messias, o enviado, o Salvador, né? O Filho do Deus vivo. Então, Cristo não é um nome, um substantivo próprio, é um título, né? Ele é o Cristo, o Messias, o Salvador. E eu digo a você que você é Pedro. Aí ele faz aqui um trocadilho: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Há uma confusão aqui, muitas pessoas pensam que quando Jesus disse que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele estava dizendo que Pedro seria o fundamento, né, da igreja, e alguns até consideram que ele é o primeiro grande líder e chegam até a colocá-lo como o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas se a gente for para os originais, a gente vai ver que Jesus fez um trocadilho. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, a pedra angular que é Jesus, ou seja, sobre essa palavra que você acabou de dizer, sobre esse fundamento. Qual é o fundamento? Tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo. Então, sobre esse fundamento, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela está fundamentada em Cristo, que é o Filho do Deus vivo. Ele é a pedra angular. Ele é o fundamento, ele é o cabeça da igreja e não Pedro. Então, sobre essa confissão de Pedro, sobre essa ideia de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, ele edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja é vitoriosa porque está fundamentada em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, é a palavra que se fez carne, é a própria mensagem de Deus, é a revelação de Deus para os homens. E ele diz ainda: dar-te-ei as chaves do céu, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Ele está dizendo aqui sobre esse fundamento de ser ele o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que crê que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, está ligado, é a igreja. Então a igreja é aquela que liga Deus, né, com a humanidade em Cristo Jesus. E aí ele advertiu aos discípulos que ainda não dissessem que ele era o Cristo, né? Porque naquele momento em que ele estava com muita popularidade, realizando alguns milagres, não era ainda a hora dele se revelar a todos. Ele foi se revelando aos apóstolos, à mulher samaritana e a alguns poucos chegados, mas ele não se revelou plenamente a todos porque não era o momento, né? Em tudo tem seu tempo, a Bíblia diz. E haveria o tempo também dele se revelar como sendo o Cristo, o Filho. Talvez se ele saísse dizendo, olha, ele é o Cristo, ele é o para todo mundo, seria antecipado algumas coisas, precipitado. Isso, o plano de Deus corre no tempo de Deus. Ok, irmãos? E aí, imediatamente após essa confissão de Pedro, a gente vai ver uma outra atitude oposta. Vamos ler agora do 21 até o 28. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado o terceiro dia. Vamos dar uma pausa aqui nesse versículo 21. Por quê? Porque eles acabaram de entender que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, olha, não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Mas foi revelado a eles, os 12. Então, agora que eles sabiam que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus podia dizer que o que ia acontecer com ele. E foi dizendo, veja bem, começou Jesus Cristo a mostrar que lhes era necessário seguir para Jerusalém, né? Então, se encaminhando para o final do seu ministério público e que em Jerusalém aconteceria a sua morte e ressurreição. Enquanto ele estava explicando o que era necessário, né, para acontecer com o Cristo, o Filho do Deus vivo, versículo 22, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro, que há pouco tempo, uns poucos dias atrás tinha dito que ele era Cristo, o Filho de Deus vivo, disse, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então Jesus disse, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Mais uma vez aqui, Jesus faz um trocadilho com o nome Pedro, pedra, né? Então, aquele que há pouco tempo atrás tinha dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora estava aconselhando o Cristo, o Filho do Deus vivo, a não morrer pela humanidade. Então, se em um momento ele foi usado pelo Espírito Santo para revelar a todos quem era Jesus, né, todos os discípulos, agora ele estava sendo usado por Satanás para tentá-lo desistir do seu propósito de morrer pela humanidade. Veja como a vida do cristão oscila, como a gente precisa estar sempre preocupado em estar submisso à vontade de Deus, à sua palavra, ao seu Espírito. Em um momento a gente pode estar glorificando a Deus, em outro momento a gente pode estar sendo usado pelo inimigo, né, para atrapalhar os propósitos de Deus. E Tiago diz na sua carta, né, que da mesma boca procede bênçãos e maldições, né?
Que com a mesma boca que a gente glorifica a Deus, a gente amaldiçoa o nosso irmão. Então é necessário que a gente tenha esse equilíbrio. E Jesus percebeu ali mais uma vez que Satanás estava tentando fazê-lo desistir do seu propósito e disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Antes ele disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Veja porque ele não estava falando de Pedro, ele estava falando da palavra que Pedro tinha dito. Tanto na primeira vez, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre essa palavra, tu és o Cristo, como agora ele estava dizendo pedra de tropeço, porque Pedro tinha dito: olha, tem misericórdia de você mesmo, não faça isso não. Né? Então, em todos os momentos, mais uma vez eu repito, do ministério de Jesus, Satanás estava tentando fazê-lo desistir do seu propósito, como se isso fosse possível, né? Porque Deus, sendo Jesus Deus não há sombra de variação, Deus não muda de ideia, Deus não é levado pelas circunstâncias, né? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E continuando a leitura aqui, o 24 até o 28. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Então aqui Jesus fala das renúncias do discípulo. Né? Se lá no começo a gente viu Jesus falando, né? Que dizem que eu sou, Jesus explicando, né, aos fariseus que os sinais já estavam aí para mostrar e a gente comentou que a religiosidade não leva a Deus. Agora Jesus encerra esse capítulo, encerra esse momento aqui da caminhada até Cesareia, explicando para seus discípulos o que é necessário para uma vida santa, que não é aquele fermento dos fariseus, não é aquela ideia de religiosidade, da prática pela prática, do ritualismo, né, da religião, mas é uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida. Quando ele diz: porque se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, realmente é uma conversão, é uma mudança de curso, né? Então, se antes a prioridade era o eu, agora a prioridade é Deus, né? Se antes eu pensava primeiro em mim, agora eu vou pensar primeiro no outro. Então, quem quiser salvar a sua vida, salvar no sentido, né, de alcançar a vida em abundância, a vida eterna, perdê-la-á. Você não vai mais ter domínio da sua própria vida. Quem vai dominar a minha vida agora que eu sou discípulo? Jesus. Então não é o meu querer que vai prevalecer, e sim a vontade de Deus. E que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele faz aqui uma pergunta que é filosófica, né, que até hoje as pessoas estão tentando também responder isso. De que adianta ter riquezas de tudo no mundo, ter poder, ter autoridade, ser o homem mais poderoso, ou o mais famoso, ou o mais rico do mundo, se ele vai perder a sua alma? Ou seja, se ele não está submetido à graça, se ele não creu no Cristo, Filho do Deus vivo, né? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória com seus pais e com seu Pai e com seus anjos. Aí ele fala já do momento de vitória, né? Após a ressurreição, ele vai subir, Jesus subiu aos céus, mas ele voltará, né? E ele virá na sua glória e retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui há uma dúvida, né? Muitas pessoas dizem: por que ele está falando aqui conforme as suas obras? Não são as obras para a salvação,
Ele está falando na sua atitude de reconhecer, como ele tinha dito ali no versículo 15, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo. Então, essa é a verdadeira atitude que levará à recompensa. E as demais recompensas da vida abundante, né? Do negar-se, do renunciar, de ter uma vida com discípulo, né? E aí ele já faz uma predição, né? Até que vejam isso, ele diz no 28, em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, isso se cumpriu quando os discípulos testemunharam a transfiguração, que foi em escala menor, né? O vislumbre do reino. Então, alguns aqui estão que não morrerão até ver o Filho do Homem no seu reino. Ele não estava dizendo, olha, vocês vão viver até o dia da segunda vinda minha. Alguns aqui vão ter o privilégio de me ver na minha glória com o meu reino. Eles não sabiam do que se tratava, mas a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo 17, que Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João, e eles vão presenciar a transfiguração. Então eles vão presenciar Jesus em toda a sua glória. E de um lado Moisés e do outro lado Elias, né? Então eles vão realmente ver com os próprios olhos que se trata do Cristo, o Filho do Deus vivo. E como é uma pequena amostra da glória de Deus. Então, aqui, de maneira nenhuma, irmãos, ele está falando que os discípulos iam permanecer vivos até a segunda volta de Jesus. E sim, do que ele ia mostrar para 3 daqueles 12 apóstolos. E assim a gente encerra o capítulo 16, né? E aí continua ele mostrando a sua glória, porque a partir do momento que Pedro confessou quem era Jesus, então agora ele já pode ir mostrando algumas coisas, uns ensinos mais aprofundados de quem ele é e do que vai se suceder, preparando os apóstolos, né, justamente para continuar a sua obra após a sua subida aos céus. Muito obrigada a todos, espero que você tenha conseguido acompanhar. Continue acompanhando o nosso canal, deixe sua curtida, faça um comentário e qualquer coisa pode entrar em contato conosco através do WhatsApp ou aqui mesmo pelo canal, ou até mesmo marcar uma conversa pessoal com o pastor ou qualquer um líder da igreja. Deus abençoe a todos.